Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Vander. Nós vamos fazer a correção das atividades sobre função afim da aula anterior. Vamos lá? Só para relembrar, na nossa aula anterior nós tivemos aí gráfico da função afim, coeficiente angular e linear, zero ou raiz da função afim e o estudo do sinal da função afim. Passamos então para vocês a atividade da página 219 e 220. E hoje nós vamos corrigir essas duas páginas aí, ok? Vamos tentar ao máximo tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. Na página 219 do Praticando, nós temos aí a primeira questão que pede que calcule a raiz de cada uma das funções a seguir. Vale lembrar que quando nós estamos falando de função afim, para calcular a raiz dessa função, já que a função afim é uma equação do primeiro grau, basta nós calcularmos através da fórmula menos b sobre a, já que calcular a raiz de uma equação do segundo grau é dividir o valor de b pelo valor de a. Vamos lá então? No nosso caso aqui, na nossa primeira função, nós temos 2x mais 1, onde 2 equivale a A e 1 equivale a B. Então, para a resolução da nossa função, já que x é igual a menos B sobre A, nós teremos menos 1 sobre 2. Entendeu aí, galera? Para resolver as raízes de uma função do primeiro grau, basta você dividir o B pelo A. No nosso caso aqui, x será igual a menos b sobre a. Então é observar quem é o b, quem é o a, trocar nessa expressão. No item b, nós temos o g de x igual a menos 3x. Perceba que nessa função não existe o nosso b. Então como é que fica, professor? O nosso b será igual a zero. Então, nós temos aí menos 0 sobre 3. Aí já fica a convenção, né, galera? 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0. No item C, o h de x, nós temos menos x mais 4. Ora, se eu utilizo a fórmula x é igual a menos b sobre a, eu vou ter, quem é o meu b? O 4. Quem é o meu x? Menos 1. Faz aquele velho jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais 4 dividido por 1, 4. Já no nosso item D, o j de x, nós temos menos x sobre 2, mais 1. Substituindo lá na nossa fórmula, nós vamos ter menos 1, que é o nosso b, dividido por menos 1/2, que é o nosso a, menos 1/2 de x. Ora, professor, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com fração. E principalmente quando eu tenho uma fração de uma fração. Ora, a regra, quando a gente aprende a trabalhar com as frações, na divisão das frações, diz: repete-se o primeiro multiplicando pelo inverso do segundo. Novamente, repete-se o primeiro multiplicando pelo inverso do segundo. No nosso caso aí, nós vamos ter que o inverso do segundo, que é 1 sobre 2, é 2 sobre 1, ou simplesmente 2. Então, vamos resolver aí. Menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, e está resolvido a nossa raiz da nossa função. Ok? Espero que tenham compreendido. Vamos à frente? Na nossa segunda questão, ele dá um diagrama, ou seja, ele mostra aí pra gente um gráfico e ele vai fazer algumas perguntas a respeito desse gráfico. Eu espero que você tenha observado bem esse nosso gráfico aí. Ele é um gráfico de espaço em função do tempo. Novamente, espaço em função do tempo. Vamos lá responder as perguntas? Ele pergunta, o espaço inicial do móvel. Vamos voltar lá para o gráfico. Ora,
só começa a contar quando o nosso T é 0, ou seja, quando começou a contar o tempo. O tempo inicial para nós é 0. Tempo é 0. O nosso espaço começou do número 4, portanto, o espaço inicial em T0 é igual a 4. O instante em que o ponto material atinge o marco 0. Vamos voltar lá para o nosso gráfico. Quando é que ele atinge o 0? É quando ele está em 4? É quando ele está em 6? Ou é quando ele está em 8? Perceba que o espaço que atinge o 0 é quando o nosso ponto material está em 8 segundos, ok? O espaço só atinge 0 quando ele está em 8 segundos. Portanto, o momento em que ele atinge o 0 ocorre quando T é igual a 8. Vale ressaltar, hein, galera? Vamos trabalhar com a nomenclatura T e S para que a gente se localize lá no nosso gráfico. Item C, o intervalo de tempo durante o qual a velocidade do móvel é positiva. Ora, só é positivo, no nosso caso aqui do nosso gráfico, quando existe a crescente, ou seja, quando a função cresce. Quando é que a função cresce? A função cresce de 4 a 6. Em que instante? Entre o 0 e o 2. Percebem? Ela cresce de 4 a 6 dentro do instante entre 0 e 2 segundos, ok? Portanto, a função é crescente somente no instante de 0 a 2 segundos, quando ele sai do espaço 4 até o espaço 6. No nosso item D, ele pergunta o intervalo de tempo durante o qual a velocidade do móvel é negativa. Lembrando lá o nosso gráfico, a velocidade vai ser negativa quando o nosso ponto material está descendo. No nosso caso aqui, ó, ele desce a partir de quando? Ele desce entre os 6 e o 8 segundos, não é isso? Ele desce entre o ponto 6 e 8 segundos. Portanto, esse intervalo só será negativo quando T estiver entre 6 e 8 segundos. No nosso item E, o intervalo de tempo durante o qual o móvel se encontra em repouso. Lembra da noção de repouso lá em física? Repouso é que o móvel não aumenta a distância durante certo tempo. Não é isso? Ou a distância percorrida não aumenta no decorrer do tempo. Portanto, nós estaremos aí em repouso quando o nosso ponto material seguir em linha reta. Ou seja, no instante entre 2 e 6. Entre 2 e 6 segundos. Ele mantém essa constante em linha reta. Então, a resposta aí, a nossa função ela será constante e isso só ocorre no instante entre 2 e 6 segundos. Se não conseguiu compreender, assiste novamente o vídeo e tenta fazer a questão novamente. Na nossa terceira questão aí na página 220, nós temos um texto e ele pede para que a gente expresse a lei de formação da nossa função. Vamos ler o texto aí? Ele diz o seguinte: Telefônica vai reduzir valor de assinatura de plano básico em São Paulo. A redução ocorre após determinação da Anatel. O valor da assinatura residencial ficou em R$ 23,45. Perceba que R$ 23,45 é um valor fixo. Esse valor ele não poderá ser alterado. Ele vai constar na fatura lá do telefone. Ele é imutável. Bem, considerando que o preço P de uma fatura telefônica depende da quantidade de minutos M,
Se a operadora cobrar 50 centavos por minuto, e aí a gente tem que parar e prestar atenção, ó, a assinatura fixa é R$ 23,45. Já os minutos, eles são cobrados a cada 50 centavos a cada minuto. Ou seja, vai mudar o valor em função dos minutos. Então, qual é a equação que expressa a função de M? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar aqui, ó, a nossa função de P de M. O nosso P de M, onde nosso A, M mais B, perceba aqui a nossa função, ó, P de M é igual a M mais B, onde A é a questão dos minutos e B é a questão da nossa assinatura. Ou seja, nós temos aquilo que varia e aquilo que não varia. No nosso caso, o nosso B não vai variar, porque ele é R$ 23,45, e o nosso A vai variar, porque ele é dado em função dos minutos, e cada minuto é cobrado 50 centavos. Logo, a nossa função será dada pela seguinte maneira: P de M é igual a 0,5, lembrando que 50 centavos é igual a 0,5, então nós vamos ter 0,5 a cada minuto, ok? 50 centavos por cada minuto, mais aquele valor que é cobrado fixo, aquele que não pode mudar, aquele que, independente de usar ou não, você vai pagar. Então, nós teremos 0,5M mais 23,45. E aqui está a nossa lei de formação, ou a expressão que monta a nossa função, ok? Na quarta questão, ele diz: o grafo da função afim, dado pela função f de x é igual a x mais b, passa pelos pontos 0 e 3 e 5 e 0. Encontre a função f. Vamos prestar atenção nessa explicaçãozinha que ele está dando aqui para a gente. Ele diz que existe o gráfico dado por essa função, e esse gráfico passa exatamente nesses pontos aqui, ó, 0 e 3, 5 e 0. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que nesse par ordenado, no primeiro, o nosso primeiro ponto aí, nós temos x igual a 0 e y igual a 3. E nós temos lá no nosso segundo ponto, x igual a 5 e y igual a 0. Bem, para que eu entenda ou para que eu monte a função, é necessário que eu vá montar um pequeno sistema com esses dados que nos foram repassados. Então eu vou montar o seguinte: bem, para o meu primeiro ponto, já que a minha função é afim, lembra que a função afim, ax mais b. Então eu vou montar o seguinte: bem, onde é que no meu primeiro ponto o x é igual a quanto? Igual a 0. Então, ax a vezes 0. Mais b, ele é igual a quanto? É igual ao meu y, igual a 3. Ok? No meu primeiro ponto, o meu x é 0 e o meu y é 3. No meu segundo ponto, o meu x é 5 e o meu y é 0. Então eu montei aí o meu sisteminha, né? A gente já está acostumado aí, 7º ano, 8º ano, 9º ano e agora no ensino médio também trabalhando com sistemas. Então vamos lá, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com o sistema, normalmente resolve-se a primeira equação e substitui-se na segunda. Então eu vou pegar a primeira equação, 3 igual a vezes 0 mais b, porque eu tenho um valor multiplicado por 0. Então ele será eliminado. O a vezes 0, 0. O a será eliminado. Então eu vou ter que o meu b será igual a 3. Olha só, já determinei o valor de b. A vezes 0 é 0 e b é igual a 3. Vou passar para a nossa segunda equação.
Aqui onde nós temos 0 é igual a vezes 5, ou 5 vezes A, mais 3. Então vamos lá. Fazendo aqui a nossa equação, nós temos 5A mais 3 igual a 0. E aí vale lembrar lá do 8º ano, 7º ano, quando a gente aprendeu a trabalhar com as equações do primeiro grau. As incógnitas para o lado esquerdo, os outros valores para o lado direito. Mudou de lado, muda de sinal. O meu 3 era positivo, vai para o meu lado direito negativo. O meu 5, que aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Professor, eu preciso dividir essa fração aqui, eu preciso simplificá-la, eu posso botar menos 0,6, professor? Não, não precisa. Nós estamos trabalhando com funções, então deixa a fraçãozinha aí, tá? Então eu já sei quem é o A e já sei quem é o B. A minha função é dada da seguinte maneira: AX mais B. Ora, então basta substituir. Quem é o meu A? Menos 3 sobre 5, x. E quem é o meu B? 3. Logo, a minha função f de x, menos 3/5 de x, mais 3. Perceba, tem que fazer o sistema para que nós possamos encontrar os valores de A e B. Só depois que nós possamos substituir na função, ok? Vamos à frente então. Nesse caso aqui, ele já dá para a gente o gráfico da nossa função, né? A imagem a seguir representa o gráfico da função afim dada por y é igual a x mais b, sempre a x mais b porque é uma função afim. Ele pergunta, o produto de A vezes B equivale a quanto? Ora, primeiro eu tenho que determinar, assim como nós fizemos na equação, na função anterior, eu preciso determinar os meus pontos. Concorda comigo? Então eu tenho aqui, no meu ponto que eu vou chamar de ponto A, eu tenho x igual a menos 2 e y igual a 0. Para o meu ponto B, aqui, eu tenho x igual a 0, y igual a 3. Perceberam? No nosso primeiro ponto, x menos 2, y 0. No nosso segundo ponto, x 0, y 3. Tranquilo? Vamos substituir lá no nosso sisteminha, já que a gente sabe que a função é ax mais b. Vamos lá? Então, para a nossa primeira fase lá, nós temos 0 igual a menos 2a mais b. E para a nossa segunda equação, nós temos 3 é igual a 0a mais b. Ok? Lembrando, a vezes 0, 0. Então, nós temos aí o nosso b igual a 3. Já facilitou a nossa vida. Já encontramos um dos valores da nossa função. Encontramos o b. Agora, vamos substituir na primeira equação para que possamos encontrar o valor de A. Então, eu tenho que 2A mais B é igual a 0. Logo, eu terei 2A é igual a 3. E A igual a 3 sobre 2. Então, para a nossa função, ele pergunta qual é o produto de A vezes B. Ora, o meu B é 3, o meu A, 3 sobre 2. Vamos multiplicar. Outra, professor, novamente eu tenho um problema com as frações. Bem, a regra diz o seguinte, se eu estou multiplicando uma fração por um número natural, eu multiplico o número pelo numerador e divido pelo denominador, ok? 3 vezes 3, 9, e o nosso denominador é 2. Novamente, professor, eu preciso simplificar? Bem, não há necessidade. O importante é que você tenha encontrado o valor aí do produto de A vezes B. Então, você pode deixar 9 sobre 2, se quiser simplificar, 4,5, não tem problema. Beleza, pessoal? Na próxima a gente continua.